você está em mais uma edição do programa Simples e Objetivo. E hoje nós estamos de cenário novo, um programa mais intimista, né, hoje. E vamos falar sobre o tema que você gosta, política. Hoje eu estou com uma convidada aqui que já foi parlamentar, que é natural da cidade de Brejinho de Nazaré. O nome dela é Tayane Carvalho, é também advogada. E eu quero dar as boas-vindas. Seja muito bem-vinda ao programa. Tá? E nós vamos conversar sobre política, que é uma coisa que mulher pode falar com propriedade também, né? Concordo plenamente. Gostaria inicialmente de agradecer o convite. Quero dizer que para mim é uma honra estar aqui falando e empoderar outras mulheres a participar também da vida pública, a sentar na mesa, ocupar seu espaço e debater sobre política. Sim, inclusive a gente conversou, né, em um dos programas que eu fiz, inclusive com a doutora Heloísa, né? Sim. E aí você republicou, fez o repost e a gente começou a conversar. E você me contou um pouco da sua trajetória, de como que você entrou na política. Mas antes de qualquer coisa, eu quero saber assim, o que te motivou a entrar na política? Tem alguém, alguma influência de alguém, algum parentesco, algum tio, algum, sei lá, seu pai, sua mãe? A minha maior referência na política é o meu pai. Meu pai foi vereador em Brejinho de Nazaré. E eu sempre vi um homem simples, dedicado e comprometido, tanto na vida pública quanto em casa. E isso sempre criou em mim um desejo muito grande de estar contribuindo para a nossa comunidade. O meu pai, ele era um operador de máquina, ele era um homem sem instrução. Mas as melhores lembranças que eu tenho do meu pai na vida pública era ele com o livro, lendo, aprendendo, tentando se adaptar naquele mundo tão difícil. Então a minha maior referência hoje política é o meu pai, é o legado que ele deixou e a maneira como ele via a política, com leveza e principalmente como mecanismo de ajudar as outras pessoas. Ele tinha muito essa questão de incentivar a mulher na política também? Sempre, eu sempre participei muito com meu pai. Então, assim, eu era aquela que ia para as reuniões com ele, que refazia os discursos quando necessário, e a gente sempre debatia isso. O meu pai sempre disse que a gente pode ser o que quiser, desde que a gente tenha competência para estar onde seja necessário. Você é filha única? Não, eu sou a mais velha de 4 irmãos. Nós somos 3 meninas e um rapaz. E seu pai, ele atuou como vereador quanto tempo? Ele foi um mandato. Um mandato. Infelizmente ele sofreu um infarto fulminante, então chegou a terminar o mandato. Ah, então aquilo criou em mim também um desejo muito grande de continuidade do legado do meu pai. Sim. E aí você chegou a ser, entrar na política já como parlamentar? Ou você começou primeiro como secretária? Você falou pra mim que foi secretária também, né, de assistência social, lá isso. Em Brejinho. Isso, eu fui secretária no ano 2021. Eu me mudei para Palmas para estudar, fazer faculdade. E assim que terminei a faculdade, eu tornei a Brejinho. E eu falo que a política, ela acaba te contagiando, ela te escolhe de alguma maneira. E eu sempre fui muito envolvida nas causas sociais, eu sempre gostei de conversar com as pessoas. Eu acho que o maior patrimônio que uma cidade, um município, um estado tem é a sua gente. Então eu digo que foi tão de repente, quando eu já estava na campanha, eu já estava subindo no palanque, pedindo voto, expondo as minhas ideias e sempre falando da minha vontade de contribuir com a cidade onde eu nasci. Porque eu tenho um carinho assim, enorme por Brejinho. Eu costumo dizer, inclusive, que é a minha vice-capital. Que é um local que eu vejo que tem uma potencialidade enorme, é um local de gente muito hospitaleira, tem uma localização estratégica, privilegiada, que pode sim crescer muito ainda no cenário estadual. Entendi. E assim, você exerceu o mandato, qual foi o período que você ficou? De 2017 a 2020. 2020. Ah, então, e nesse período, como é que é ser vereador no interior? Quantos eleitores tem Brejinho, mais ou menos? Nós temos em torno de 4 mil eleitores. É um desafio muito grande, porque a cidade pequena, ela tem muitos atritos. A mulher, quando ela está na política, ela precisa conquistar o seu espaço. Na época que eu era vereadora, nós tínhamos 1/3 de mulheres na Câmara. Mas nem sempre as mulheres se apoiam nas suas principais causas. Nós somos hoje a maioria do eleitorado. E tem estados, por exemplo, do Brasil, que a gente não tem representante na Câmara de Deputados. Então, assim, são situações de um cenário de grande repercussão que no interior é muito mais forte. Porque no interior as pessoas, a grande maioria, vê a mulher como a dona de casa, vê a mulher como a mãe, vê a mulher como profissional, mas dificilmente olha para ela e vê um perfil de alguém que pode ajudar a comunidade, de alguém que pode ser comprometida nas causas, de alguém que possa ter competência para estar legislando ou até mesmo assumindo prefeituras ou cargos do alto escalão. A política é mais próxima no interior, nesse caso, Sim. né? As pessoas participam mais da vida política, você acha? Ou Eu não? acredito que a participação ela é muito voltada mais para especulação. Especulação. Sim. A gente tinha sessões com 2 ou 3 pessoas
Então, a comunidade ficava aquém do que realmente estava acontecendo ali na Câmara. Quantos vereadores? Lá somos 9, são 9 vereadores. Até que é uma quantidade expressiva de vereadores, considerando que é uma cidade tão pequena, né? E assim, quando você tinha... Como é que funciona a questão lá? Tem verba de gabinete e tal, essas coisas? Assim, como é que funciona? Não, hoje a legislação... A estrutura deles lá? Ela não nos permite ter qualquer tipo de benefício, mais além do subsídio, que é constitucional. Então, assim, você não tem verba de gabinete, você não tem verba de representação, cota de gasolina, alguns outros benefícios que, às vezes, uma Assembleia Legislativa, a exemplo, poderia ter auxílios. Você era da situação, junto com o prefeito, ou era da oposição? Eu digo que o vereador não tem que ter lado. Eu digo que o lado do vereador é o lado do povo que o elegeu. Sim. Então, quando a demanda é realmente de interesse da comunidade, que é quem me elegeu, de quem eu tenho a plena satisfação e o respaldo do meu trabalho, eu acredito que não há motivos para poder fazer qualquer tipo de oposição. Sim. Entretanto, quando chega um projeto à Câmara, e aquele projeto, a médio, a longo prazo, não vai trazer benefícios para a comunidade, ou aquele projeto vai prejudicar uma parcela considerável, aí é hora do vereador entender que a política ela não é de lado. Ela tem que ser do lado da comunidade, do que é melhor para o povo. Certo. E, assim, a sua mãe ainda é viva? Sim, é melhor. A sua mãe, o que ela fala disso com relação a ter uma filha que está à frente da política, defendendo os direitos das mulheres e sendo aguerrida como o pai? Eu acho que é um desafio muito grande para minha mãe, porque a gente, quando vivencia a política, você está exposto a tudo. A questionar se você é competente ou não para estar no cargo, a questionar se você dá conta, se você tem o amparo emocional que precisa. E numa cidade pequena, a sua família vivencia muito isso. Eu digo que se eu não tivesse muita o pressão, apoio né? da minha família, ali um suporte, eu não teria conseguido. Porque todo mundo se envolve muito e todo mundo está muito presente em tudo. Seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins. E política é a única coisa na vida que você não faz sozinha. Se você não tiver a sua base, se você não tiver a sua casa, o amparo para você poder chegar, analisar todos os fatos que aconteceram, para você ter um espaço para você estudar, pensar no que você quer, e se realmente ali é o seu local, infelizmente você não consegue se manter na política. E assim, dentro quando você estava no mandato, você tinha pelo menos assessor, alguém para, tipo, secretária, alguém para poder te orientar? Não, era só você, Eu digo que era eu e Deus e a gente nunca anda só, quando tá com Deus. Não, as câmaras de interior geralmente não tem. A estrutura de câmara de interior é um controle interno, uma secretária e uma SG. Então, assim, 90% das câmaras do Tocantins, principalmente os municípios que são FPM 0.6, essa é a estrutura. É muito raro você chegar numa câmara onde tenha um assessor, até um assessor de técnica legislativa, até mesmo para revisar os seus ofícios, para revisar as suas demandas. É muito raro. Explica pra gente, pro pessoal que vai estar assistindo, né, o que é esse FPM. A gente sabe que é Fundo de Participação dos Municípios, mas ele tem toda uma cota, né? Isso, tem uma base de cálculo. Uma base de cálculo. Exatamente. No caso de Juleginho, ele entra no 0.6? 0.6, que é a cota mínima, que é conforme a quantidade de habitantes que tem no município. Não de eleitores, ou de habitantes. É 0.6, 0.8 e assim sucessivamente. E com base nisso, o município tem os recursos para fazer os pagamentos Exatamente. parlamentares e tudo, né? E gerir o próprio Isso, município. o FPM ele é pago em 3 parcelas ao município, né? Dia 10, dia 20 e dia 30. Geralmente, dia 20, os municípios pequenos, que entra no FPM é repassado à Câmara, Sim. que é a questão constitucional. Mas os municípios hoje, os pequenos, eles sobrevivem basicamente de repasses. Então, assim, você não tem uma arrecadação, você não tem como fomentar a geração de emprego e renda, o comércio geralmente é um comércio mais fraco. E tudo isso reflete na qualificação dos seus vereadores, de como eles estão legislando, de como eles estão vendo o município. Eu costumo dizer que 4 anos do mandato é muito rápido. Sim. A gente precisa pensar na nossa cidade a longo e médio prazo. O que eu quero daqui a 8 anos? Eu estou preparado para daqui a 8 anos chegar a uma grande empresa? Eu tenho como ofertar mão de obra, eu tenho estrutura, eu tenho logística, eu tenho rede bancária, eu tenho internet, eu tenho o suporte necessário para que as empresas olhem para o meu município e vejam um potencial. E tudo isso tem que ser pensado dentro da política. Quando a gente fica aquém dessas decisões, a gente acaba ficando refém de um ciclo vicioso.
Porque a partir do momento que eu não participo, que eu não digo, olha, Brejinho, ela pode ser melhor se ela andar nesse rumo. Brejinho pode ele ser um polo logístico pela localização privilegiada que tem. Quantas e quantas boas ideias não estão engavetadas? E quantas ideias legais e fantásticas não estão ali debatidas numa mesa, dentro de uma casa, sem nenhuma prospecção para que a comunidade seja beneficiada? Será que não falta incentivo para que as pessoas possam aprender sobre política, ter interesse em assistir sobre política, sobre ler no próprio YouTube? Você procura qualquer coisa que você quiser saber sobre política. Por exemplo, no dia que eu fiz entrevista com o juiz eleitoral, o doutor Marcelo Cordeiro, ele me falou o seguinte, de uma zerésima, que a gente nem sabia, eu nem sabia o nome dessas questões, né? Que é uma questão que eles colocam na urna para poder zerar, né? Para poder fazer a conferência se a urna está ok ou não. Além disso, ele falou sobre outras questões pontuais dentro da justiça eleitoral. E assim, as pessoas às vezes não só falam assim, a urna eletrônica ela não é uma urna confiável, porque eu gosto do papel, não sei o quê, mas não sabe nem do que está falando, né? Hoje até eu recebi um videozinho de uma colega que ela falou assim, tinha uma celebridade aí falando sobre política, sobre os poderes, e aí misturou o legislativo com o judiciário, e foi um desastre, sabe? Porque as pessoas elas não procuram saber, falam como se estivesse repetindo, né? Exatamente. A gente não sabe se no Brasil se tem direita e esquerda, se realmente, se você é oposição ou situação, se você eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, o que você é? Né? Que bandeira você defende? E aí acaba que as pessoas misturam isso, às vezes vai por causa de uma política de assistencialismo, que a gente vê muito isso, né, no Brasil. Uma política de assistencialismo, eu gosto do partido tal porque ele paga Bolsa Família, porque não sei o que, tem aquelas outras coisas, né, as iniciativas do próprio partido. E no caso assim, por exemplo, quando você for escolher o seu partido para você se vincular, qual foi assim, a sua bandeira que você levou, você falou, em consideração seus princípios, seus valores? Você fala assim, olha, esse partido aqui ele está sendo coerente com aquilo, ou com essa visão? Qual que eu acredito? Hoje você precisa de um partido para você poder colocar sua nome à disposição e ser candidato. Entretanto, você precisa verificar o partido que tem espaço para mulher. Porque a gente vê muito candidatura fake, muitas mulheres que estão, eu falo, literalmente jogadas dentro de uma campanha porque precisa de qualquer forma cumprir a cota. E esquece, uma grande parte dos partidos esquecem que política é contínua. Quando você faz uma formação política, empoderando a mulher, falando, olha, você pode sim exercer um cargo público, você pode sentar na mesa e debater ideias, você pode falar o que é melhor para a sua cidade, você pode chegar a discutir plano diretor, a sua ideia pode ser viável, a sua ideia pode beneficiar outras pessoas. A grande maioria dos partidos hoje não faz esse trabalho de formação política. É o famoso tapa-buraco. Eu preciso, na situação da mulher, para cumprir minha cota, porque senão eu não vou conseguir registrar um número X de candidatos. Então, o que eu vejo mais importante no partido é essa formação política, saber que ele não é apenas uma sigla que eu vou usar ela de 2 em 2 anos para poder me condicionar a uma candidatura. A gente precisa compreender que a formação política tem que ser contínua. Ela tem que ser trabalhada nas escolas. Eu não digo formação política de você levantar a bandeira de A, B ou C. É você repassar várias vezes, repetir a importância da sua atuação como cidadão. A gente vive a política, as políticas públicas precisam ser feitas. E eu só consigo hoje vislumbrar políticas públicas feitas de maneira igualitária se tiver homens e mulheres à mesa discutindo. Eu não posso falar sobre acessibilidade se eu não tenho uma pessoa com limitações para poder dizer o que ele passa. E por mais que tenha especialistas na área, só ele vai poder traduzir o sentimento dele. Ele vai poder me falar, olha, esse é o melhor caminho para mim, que é o que eu preciso. Enquanto a comunidade, a população em geral, hoje, ela se preocupa mais em repassar informações sem sequer saber a veracidade, em promover a desinformação, a gente vive um ciclo vicioso. Então a gente não consegue hoje pensar num município melhor, a gente não consegue pensar num estado melhor, a gente não consegue pensar num país melhor, porque a gente está limitado a pequenas crenças, ao que os outros dizem. Eu sempre falo que eu acho o que as pessoas cômodo, falam né? é importante. Você estabelecer que fake news, desinformação nas eleições é muito mais prático do que você ir lá pesquisar a veracidade da informação. Né? Eu acho que as minhas decisões como cidadã, como mulher, eu tenho que participar delas. Sim. E a partir do momento que eu fico aquém, que eu costumo idealizar que exista um candidato X perfeito, um candidato Y perfeito,
e que todos os defeitos, todas as falhas não me pertencem e que eu costumo criar um estereótipo do que seria o político ideal, ou então é o político que eu vejo e falo o que eu quero ouvir, eu não estou pensando como cidadã. Eu tenho que verificar a capacidade, eu tenho que verificar se aquele político ele tem familiaridade com a região onde ele está, se ele conhece a realidade, ou se ele apenas vê um vídeo distante e acha que sabe o que as pessoas precisam. O diálogo ele é muito importante e a informação correta. A busca de informação tem que vir também. O cidadão ele é mais do que responsável, porque a gente está muito habituado a reclamar. Eu reclamo quando não tem professor na escola, mas eu não sei o motivo. Eu reclamo nas redes sociais, muitas vezes, eu reclamo para a vizinha, mas eu não vou na ouvidoria fazer uma reclamação, oficializar aquilo. Eu tenho uma posição mais inerte, né? Tipo assim, o que vai acontecendo ao meu redor. Inclusive, um dos meus entrevistados falou sobre isso, que quem não gosta de política é governado por quem gosta. Exatamente. Se você não gosta de política, você faz política em tudo, né? E até uma coisa que eu sempre falo aqui no programa. Você faz política se você vai abastecer, se você vai no supermercado, se você está num relacionamento, você está fazendo política. Sim. Se você está na sua família. De qualquer forma, você está tentando conquistar ou tentando fazer com que a sua visão seja aceita, com que as suas decisões sejam aceitas. Você faz política em tudo. E as pessoas acham que política não. Política é só aquela política partidária, aquela que é só política, né, no âmbito federal, de Lula e Bolsonaro, de essas coisas. Não, a nossa política é aqui, ó, no nosso local. Nós estamos em Palmas hoje, mas no interior também acontece a política. E as pessoas precisam entender que elas precisam participar disso, fazer parte dessa vida, né? E infelizmente, talvez falte essa questão que você falou, uma educação política, né? A questão dos partidos incentivarem isso também dentro, né, da formação. Porque é uma coisa que eu acho interessante também, que até que eu não sabia disso. Qualquer pessoa ela pode se filiar, mesmo que ela não tenha pretensões, né, de ser um político. Ela pode se filiar a um partido. Por exemplo, eu posso me filiar a um partido. Você pode se filiar a um partido mesmo não tendo... Não quero exercer um mandato, não quero exercer um cargo de parlamentar, não quero me colocar à disposição, mas eu quero participar, quero entender a visão do partido, quero participar da visão do meu município, né? Exatamente. E eu acho que é isso. A gente precisa aprender a disseminar e conversar sobre política de forma tranquila, leve, né? De forma simples e objetiva. Exatamente. No programa, né? E uma das... Política ela não pode ser tabu. Não pode ser tabu. E assim, ela não pode ser vista também como divisor. Se você é de esquerda, não fale comigo. Se eu sou de direita, não falo com você. Então, é muito pelo contrário. Né? A gente tem que sentar, chegar no denominador comum. Eu acredito que não existe ninguém 100% certo nem 100% errado. E se você consegue dialogar, colocar suas ideias de maneira clara, você consegue despertar no outro a curiosidade. Peraí, deixa eu analisar melhor. Agora, a partir do momento em que a minha eu tento prevalecer a minha ideia a qualquer custo, de qualquer maneira, a gente chega no extremismo que a gente está hoje vivendo no Brasil. As pessoas são extremistas, por exemplo, se você gosta de maçã e não gosta de pera, porque o que você tem contra a pera, né? Exatamente. Assim, é uma coisa assim, um mimimi muito grande assim sobre isso, e as pessoas às vezes nem sabem do que estão falando. Do que estão falando, só reproduzindo informações. Só reproduzindo informações. Teve até um post que eu vi sobre aquele negócio das mulheres, uma pega na mão da outra, não sei o quê, do ele não. E aí começou aquele negócio no Brasil todo. Aí esses dias teve uma contra uma mulher, foi esculachada aí. Aí eu falei, engraçado, a sororidade e o pega na mão uma da outra e resolve isso, nessa hora não funciona, né? Infelizmente prática, é mais um post das redes sociais do que efetivamente acontece na vida prática, real. Pega na mão da outra, não sei o quê, nós somos firmes, nós não sei o quê. Mas aí na hora que realmente uma tá precisando, ou que se expõe, ou que aquele caso mesmo da mulher que foi abusada pelo mendigo lá, um monte de mulher defendendo o mendigo, ou julgando a mulher, ou julgando... Na política então, assim, acontece muito isso, porque a mulher é muito estereotipada. Então, assim, não é a minha competência em exercer um cargo. É se eu sou gorda, se eu sou magra, se eu sou alta, se eu sou baixa. É se eu uso uma roupa X, se eu uso uma roupa Y. Não é sobre a minha capacidade. É sobre a maneira como eu me visto, a maneira como eu me posiciono. E assim, essa situação da mulher não apoiar outra mulher, ela é muito real e preocupante. Porque nós somos a maioria do eleitorado. Por que nós não somos pelo menos 50% dos nossos representantes? Por que é tão difícil conquistar espaço de poder, de liderança, espaço de debate? Por que é tão difícil hoje a gente pensar numa política pública que atenda de maneira igualitária, tanto o homem quanto a mulher?
Porque nós mesmos, mulheres, criamos nossas barreiras. Nós falamos muito que vamos ajudar a outra mulher. Mas no primeiro momento que acontece casos como esse, a gente tem uma tendência em criar um pré-julgamento. A gente cria as nossas próprias convicções, a gente traz lá o que a gente entende como certo e joga. E a gente replica, muitas pessoas replicam em redes sociais, em grupos. Então eu sempre falo que quando a gente deixar de observar menos a pessoa e mais as suas ações, acho que a gente consegue ter um debate mais coerente no mundo político, na nossa vida. Tem razão. Bom, o que a gente precisa também colocar isso, porque a mulher, na verdade, quando você fala assim sobre a questão de cumprimento de cota, né? Às vezes, por exemplo, 5%, 15% que tem que colocar da cota? 30%. É 30%. 30%. Pois é, digamos que no universo de 9 vereadores, no máximo 2 mulheres seriam mais ou menos a cota. Isso, é muito complicado, porque além da gente ter essa pouca adesão da mulher, adesão da mulher na política, a gente também tem muitas barreiras. Porque a mulher é perfeita para ser primeira-dama. Mas se ela resolver, eu quero ser candidata ao cargo majoritário, tem sim uma resistência muito grande, ela é questionada da capacidade dela de estar exercendo o cargo. Sim. Ela é perfeita para ser a vice, mas ela não pode ser a que lidera. E tantas outras situações. E quando você fala nessa cota, eu vejo a própria justiça eleitoral uma tentativa muito grande de tentar diminuir esses índices, tentar pelo menos ali que os 30% seja efetivo. A gente nunca teve tantos escândalos de candidatura mulher laranja. A gente vive uma situação em que os próprios partidos não respeitam a cota do fundo partidário que é destinada às candidaturas femininas. Entendi. Então tudo isso vai levando uma aversão da mulher à política. E a questão do questionamento 24 horas, se ela consegue. Se ela consegue ser mãe e consegue ser vereadora. Se ela consegue ser prefeita e ter uma vida social. Se ela consegue ser uma boa profissional e exercer um cargo público. Os questionamentos, a carga emocional, social em cima da mulher ainda é muito grande. Agora eu só quero te falar, aproveitar esse momento agora, só para falar sobre certificado digital. Você trabalha com certificado digital, né, porque você é advogada, e nós temos uma empresa que é patrocinadora desse programa, inclusive, que é a Indúbio Certificadora. Então, se você ainda precisa de certificado para sua empresa, para advocacia, né, procure a Indúbio Certificadora, tá? Telefone 63 99968 2112, 9968 2112. Tá? É a Indúbio Certificadora, você pode fazer o seu certificado digital, porque a gente hoje não vive, né? Sem certificado digital, não tem jeito, para tudo quanto é área. A era tecnológica. Mas voltando à questão da política, né? Você tinha comentado comigo sobre uma medalha, uma condecoração que você recebeu da UVET, né? Que é a União da UVB. Da UVB, da União dos Vereadores do Brasil. Como foi isso? Como é que funciona essa questão dessa condecoração? São chamados todos os vereadores do Brasil? Fazer uma análise da atuação da mulher vereadora, os principais suas maneiras de luta e a forma como atua no cenário. Então, assim, foi muito gratificante em 2019. Todo ano é escolhido uma das capitais, então isso é descentralizado. No ano que foi 2019, foi Maceió. Maceió? Maceió. Ah, que delícia. E me diz uma coisa, você recebeu a medalha como vereadora de destaque. Isso. Do Tocantins. Exatamente. Então, assim, foi muito gratificante e dá um ânimo pra gente, porque você consegue ver que ainda existem políticas públicas que valem a pena. Nesse momento, a Tayane, ela é uma incentivadora de outras mulheres. Você trabalha nos bastidores da UVET. Isso, a gente está junto ali com a UVET. Como parceira hoje. Como parceira hoje. Como parlamentar, porque na época você integrava a UVET. E a UVET é muito interessante porque ela veio justamente para unificar essa força política. Nós precisamos entender que o político ele não é adversário um do outro. Tem as suas adversidades, às vezes está de lados opostos, tem interesses diferentes, mas adversário não. E a gente precisa ter essa consciência na política e entender que o maior desafio hoje é saber que eu preciso do outro. Quando a gente está na Câmara, por exemplo, são 9 vereadores. Eu tinha um colega que ele, inclusive, sempre falava, são 9 cabeças, são 9 mentes pensantes. Você pode ir até mais rápido sozinho, mas juntos você vai mais longe. Concordo, né? Exatamente. E é isso. Assim, você atua hoje como advogada de partido? De algum parlamentar? Como é que você faz? Não. Na sua vida de advogada, assim? Porque... Hoje eu atuo em direito público, com ênfase em licitações, em contrato. Hoje eu estou mais dedicada a essa área. Então, assim, a área da política partidária, por enquanto, está em stand-by, mas com relação só como parceria da UVET mesmo. Exatamente.
Entendi. Assim, não teve nenhum parlamentar que te procurou, assim, fala assim, ó, acho que foi vereadora, de repente consegue entender alguma coisa sobre isso, teve algum parlamentar? Eu acredito que a gente... Palmas, sim. Eu acredito muito que a gente defende bandeiras dentro do nosso município. E o município ele só é fortalecido se todos os líderes estiverem ali representando juntos. Então, um município onde você tem uma pluralidade muito grande de representantes, nem sempre eles vão estar ali observando as necessidades do município. Candidatos que tenha deputados, por exemplo, município que tem 30, 40, 50, já teve casos em Brejo, nós temos 80 candidatos a deputado com votação. Então, assim, tem 24 vagas na Assembleia. Então, antes de qualquer representação política, você precisa pensar no que é melhor para a sua comunidade. 80 só de Brejinho? Só de Brejinho. Teve votos em Brejinho. Então, assim, você pulveriza e muitos dos que são eleitos não sequer dão atenção para o município, não entendem que aquele município precisa de Às emenda. vezes não sabe nem o que está... Exatamente. O que está ali, né? Então, hoje eu acredito que para a gente poder melhorar o nosso município, ajudar o município, o corpo político precisa estar unido. Sim. E não pulverizar por interesse próprio, e sim o que é melhor hoje para Brejinho. Gente, que coisa, 80 pessoas. É muita gente, né? Pra poder, é muita gente. Igual você falou, pulveriza o negócio e aí você acaba com o candidato que seria o mais forte. Fica enfraquecido. Enfraquecido, né? Exatamente. Hoje você está afiliada a qual partido? Hoje eu sou filiada ao MDB. MDB. Ele é um partido central, partido de esquerda, partido de direita, o que é o MDB? Hoje o MDB ele é um partido que busca o seu espaço. Se eu falar para você que ele é direita ou esquerda, tem muitas votações que talvez configure isso, mas eu vejo que busca o seu espaço. Já teve presidente e tudo mais, mas ainda tem uma lacuna, porque foi um partido de história. E hoje o MDB está numa reconstrução da sua história. Sim. E ele tem sede em Palmas? Tem sede em Palmas. Bom, eu queria que você falasse um pouco, assim, de repente, alguma pergunta que eu não fiz, que você quer colocar também para as pessoas que estiverem nos assistindo sobre política. Mas, assim, de antemão, quero te agradecer demais por ter vindo nessa entrevista. E foi uma coisa, assim, acho que Deus prepara, né? Deus prepara. As pessoas. Que a gente começou a conversar e aí você falou, já fui vereadora e tal, e começou a me contar a história. E eu achei interessante, eu falei, não, vou chamar ela para fazer uma entrevista, né? Porque a gente conhece, porque é igual você falou na sua entrevista. Uma coisa é a realidade de Palmas, né? Outra coisa é a realidade interior. Você não sabe como é que é ali. E é aquela questão também que a gente pode, de repente, trabalhar para que os nossos deputados venham também trabalhar com políticas públicas que voltadas para o interior, para essas pequenas cidades, que as pessoas participem mais, para que agora esse ano que é um ano de política, deputado federal, estadual, senador, talvez tenha políticas que vai ser públicas voltadas especificamente para a cidade de Brejinho. Né? É o que a gente espera. É o que a gente espera. E aí, essa questão de uma política pública voltada de incentivo, de repente, de educação política, né? Que eu acho que também é uma coisa muito interessante, que é necessário, como a gente falou aqui na entrevista. Mas se você quiser falar alguma coisa, eu quero que você fique bem à vontade. De repente tem algum ponto que eu não toquei aqui. Eu só quero realmente agradecer a oportunidade. Eu espero que a gente tenha cada vez mais e mais mulheres na política. 30% é a cota, mas eu acredito que a gente mereça metade da mesa, pelo menos 50%. E eu espero muito que a gente consiga ver o quanto é importante a nossa participação. Que você está interagindo na realidade do seu município, debatendo as melhorias, é necessário. A gente, como mulher, tem o instinto maternal, né, de querer o melhor para os nossos filhos. Eu digo que a gente também tem que ter o instinto político, de querer o melhor para o local onde a gente vive. Sim. E a vida acontece com o município. Então, que a gente tenha cada vez mais engajamento, que a gente entenda que a gente pode ser incentivador de outras mulheres. Então, para que a gente tenha hoje uma efetividade de participação feminina, todo mundo precisa fazer a sua parte. E fazer a sua parte é ajudar, é incentivar, é colaborar, é entender que a democracia ela só é feita quando todos nós conseguimos debater o que é melhor para todos. E assim, quando você fala sobre a mulher na política, dá uma aquecida no coração, não dá? Verdade. Dá uma aquecida no coração, você pensa assim, por que a mulher só tem que ficar à frente do fogão, ou cuidando dos filhos, ou sendo uma esposa, primeira dama, como você disse, né? Por que ela não pode realmente exercer seu papel como uma parlamentar, uma pessoa ali? Nós temos aqui em Palmas, a presidente da Câmara é uma mulher. Então, assim, claro, no começo, foi a segunda mulher, né, da Câmara. Primeiro foi a dona Maria da Balsa, e depois a Jane.
E as pessoas olham hoje ela com respeito, mas no começo com certeza teve a mesma coisa, aquela visão. Será que a mulher vai dar conta? Palmas Será é uma que referência, né? Porque nós temos uma chefe do Poder Executivo e Legislativo das mulheres. duas mulheres? Então, assim, tem que servir de exemplo para muitos Só outros faltou municípios. O governo ser também, né? Já pensou? Quem sabe, né? Falta isso, de entender que a mulher ela também pode, ela tem capacidade e ela está preparada. É muito gratificante. Ainda muito minoria, né? Mas serve incentivo Serve para outras, incentivo. porque outras mulheres veem que também podem chegar lá, que também podem caminhar, que é um caminho viável, possível, que consegue conciliar tantas coisas com a vida pública também. Olha, Tayane, eu tô sem palavras, realmente foi muito bom. Obrigada, eu quero Eu agradecer a agradeço. oportunidade e dizer que é por mais programas como esse que a gente precisa. Política é isso, é um debate leve, é um debate objetivo, é um debate suave, onde a gente não precisa levantar uma bandeira A, B ou C. A gente basta apenas olhar o que é melhor para o local onde a gente vive. Então, muito obrigada, sucesso no programa, que tenha muitas e muitas outras participações e que a gente consiga levar essa mensagem de leveza, que a política é necessária. Você está convidada a voltar quando quiser. Você fala Muito assim, obrigada. Olha, eu tenho uma pauta aqui legal, pode me ligar e a gente já marca essa entrevista. Muito obrigada mais uma vez. Tá bom? Gente, eu espero vocês no próximo Simples e Objetivo. Ficamos por aqui. Até mais. Até mais.